na própria reflexologia, né? Descobriu que se a gente conseguir entender, né, realizar ao mesmo tempo a alimentação dos animais junto com o sininho, com o tempo, o sininho em si vai começar a despertar a salivação desses animais. Descoberta bacana demais. Aí a gente vai começar, cientificamente, a tentar entender melhor ela e pensar o campos análogos ao nosso lado, que seria o segundo passo, que é a anexação, né? Então a gente tem essa descoberta e a gente vai pensar, se isso ocorre com os animais, a gente pode pensar em todos os animais ou em alguns animais? A gente pode pensar em todas as alimentações ou algumas alimentações? E aí a gente vai estabelecendo. A partir disso, a gente vai tentar juntar tudo o que a gente descobriu e integrar na ciência geral. E aí começa a ficar mais difícil. Que aí a gente está falando, beleza, nessas descobertas até agora, a gente vai poder juntar na psicologia, a gente está falando de uma outra ciência, a gente está tentando, a gente pode juntar com o que foi descoberto até agora, ou não. E aí isso vai se dando e vai aumentando, se for possível, a expansão, a ideologização, que é no ponto de vista que começa esse princípio explicativo ficar tão mais inchado, que começa a tentar explicar outras coisas que já não estão mais do lado, mas estão ali na esquina já. Né? E ainda é possível, não é necessariamente errado. Ainda é possível desde que mantenha essa possibilidade de se sistematizar e hierarquizar. E o quinto passo, que o Vygotsky vai falar, é que daí a gente chega a ponto de tal expansão que aquilo que a psicologia pode ou não explicar vira quase que uma bolha de sabão, ele vai utilizar no texto, que é tão inchado que com o menor dos sopros consegue estourar ela. É tão inchado que qualquer mínima confrontação, né, confrontamento, consegue explodir aquela bolha e mostrar que dentro dela existia muito menos do que caráter científico, muito menos do que conceitos afirmativos necessariamente explicando algo, mas sim uma ideologia específica. E é aí que é o grande salto. Aí a gente está falando, então, que não necessariamente a gente precisa perder o caráter científico somente para estar num caráter ideológico, né, numa luta de classes, mas ao mesmo tempo isso vai acontecendo. Dentro da descoberta e dentro desse processo, como vai se dando, já está presente, né, já é por um motivo que eu vou tentar descobrir alguma coisa ou não outra. Né? Vygotsky está descobrindo, então, do lado da classe trabalhadora, nesse momento, contra a psicologia que ele dizia que vinha da burguesia, ou vinha das tradições burguesas de produção. E aí, a grande questão é, se a teoria se enche a tal ponto que não fica tão fácil de explodir, fica mais fácil de ver também de que lado, digamos assim, ela estava desde sempre. E é isso que vai acontecer com as teorias da psicologia que Vygotsky vai vendo. E aí, o que a professora Silvana Tuleski, com o apoio, né, dessa obra de Vygotsky, vai fazer, é mostrar, e esse é o ponto que eu acho que fica fundamental para a gente pensar, mostrar como as contradições presentes na União Soviética, no período pós-revolução, né, com isso que eu falei, né, da necessidade, então, de aliar um campesinato com a classe operária recém-nascida, digamos assim. Uma burguesia que era combatida, ao mesmo tempo era necessária. Né, o caráter imperialista do mundo querendo cair sobre a Rússia. Como a gente vai jogar todas essas classes, todos esses conflitos que estão presentes numa luta concreta, como que isso vai se revelar na teoria? E aí, né, Vygotsky e a professora vão argumentar que há duas tendências presentes na psicologia que, de certa forma, revelam, até o momento inicial, duas facetas do mesmo, de certa forma, do mesmo lado, né, que é um objetivismo extremo da psicologia, do materialismo extremo, que, né, querendo se separar da filosofia e mostrar que é uma ciência de verdade, acaba objetivando demais, um objetivismo puro quase, e descrevendo somente os fenômenos e não conseguindo os explicar. Então a gente tem, né, no formalismo da reflexologia, por exemplo, a capacidade de descrever todos os fenômenos de maneira corretíssima. Mas se você tenta dar um passo para a sua explicação, a gente cai naquela expansão, que não consegue necessariamente fazer todos os links. Né? E o mesmo vai valer para o subjetivismo. O subjetivismo daí vai tentar entrar cada vez mais no indivíduo para procurar suas saídas, seja, né, sob perspectivas quais forem de teorias, de linhas teóricas, e vai entrar cada vez mais no indivíduo para poder não ter de lidar com daí as determinações fora dele. E isso vão ser duas tendências que vão estar marcadas nessas linhas teóricas que Vygotsky vai utilizar, e que vão estar presentes também, né, com as suas determinações na União Soviética, de maneira maior ou menor. E que a professora vai falar
é que as tendências, portanto, ora burguesas, ora socialistas presentes na conjuntura, vão se estabelecer também na psicologia. E é com isso que Vygotsky está tentando lutar, dos dois lados. E propriamente dita, né? Acho que é importante, primeiro, a gente pensar, e aí, novamente, né, falando junto com o Vygotsky e com a professora, uma característica central da psicologia, que ela surge, portanto, da negação da filosofia, ela surge tentando mostrar o que ela não é. E aí Vygotsky começa a falar, então, beleza, eu sei que a gente não é uma filosofia, eu sei que a gente não é uma reflexão sobre a mente somente, eu sei que a gente não é uma sociologia da subjetividade, mas o que a gente é? O que especificamente a gente é enquanto psicologia? A gente consegue pensar nisso? E aí a gente volta para o caráter de não ter a psicologia geral, e a necessidade de uma construção. E Vygotsky, junto com o seu caráter social, né, da União Soviética naquele momento, vai falar que para a gente construir isso, a gente precisa primeiro de um método que entenda, portanto, da onde que a gente está falando. A gente está, então, pensando como a ideia científica se desenvolve de acordo com o substrato sociocultural de uma época, as leis e condições gerais do conhecimento científico e da exigência objetiva do estado atual da investigação de determinado objeto. Ou seja, não nasce do nada cada ideia. A gente precisa ter um lastro, na realidade, que vai responder a isso. Para Vygotsky, a gente precisa de um método que seja capaz de não falsear a realidade e nem se enfiar necessariamente profundamente na subjetividade para explicar o que o sujeito está fazendo, como se constrói a mente, né, o desenvolvimento social da mente, como ele vai dizer depois, o próprio processo de como a psicologia histórica cultural vai tentando entender, vem disso, vem desse processo do método para entender tanto a realidade quanto o sujeito dentro dela. É a partir do método, portanto, do materialismo histórico, que a gente vai poder pensar a sociedade, né, as contradições presentes que levaram a União Soviética nesse caráter concreto, complexo, que vai ter disso. E então a gente precisa transferir essa realidade, essa complexidade toda, para entender o sujeito. A gente não pode abdicar dela. Né? E aí tem uma frase muito bonita no texto da professora Tuleski, que ela vai falar que existem duas tendências em litígio na psicologia, mas que mantêm recônditas, por detrás das aparências, suas raízes no idealismo. Então, o que ela está apontando, o que Vygotsky está apontando, é que mesmo as práticas mais objetivas da psicologia ainda tinham uma raiz muito forte no idealismo, de não querer ver o contexto histórico em que estão se dando determinados conceitos. E aí, enfim, tem toda uma importância que Vygotsky dá até para explicar como a teoria mais empírica possível se dá sob esse campo de um campo da luta de classes. Né? A teoria, o fenômeno empírico mais puro, não se resume, portanto, à observação de um fenômeno. Porque quando eu observo um fenômeno, eu também tenho que falar o que eu estou observando. Eu também tenho que dizer sobre que perspectiva eu estou observando. E então a gente poderia até pensar como Vygotsky já naquela época está tentando mostrar esse caráter específico da luta de classe dentro da ciência. Então até a teoria mais empírica diz respeito a um conjunto de ideias científicas, utiliza-se de um arcabouço próprio, né, que vai falar sobre isso. E aí, beleza, com essa necessidade e com o método adequado, a gente pode pensar em como a gente vai construir essa psicologia para Vygotsky e para a professora Silvana. A gente está pensando, portanto, né, na definição positiva de tarefas. Ou seja, o que a gente quer dizer, basicamente, quando a gente fala de psicologia nova, de uma psicologia revolucionária, de uma psicologia comunista. E aí, né, o Vygotsky vai mesmo dizer que a gente precisa, basicamente, dada a nossa conjuntura, encher de vinho novo os odres velhos, né, os barris velhos, as garrafas velhas. Ele está falando que a gente não vai poder se libertar, basicamente, e renegar tudo que trouxe a gente até aqui. Pelo contrário, a gente tem que assimilar e, a partir disso, se enfrentar, digamos assim, no próprio campo das ideias, né, da luta de classes presente, para a gente poder estabelecer, então, uma tarefa positiva. Então, a gente parar de se definir como a gente não é, mas se definir como a gente é. E aí, a gente volta para entender, basicamente, o link, digamos assim, né, do contexto histórico, da psicologia histórica e cultural, com esse início da União Soviética, que está falando, portanto, dessa necessidade tanto do socialismo soviético, que vai se estabelecendo de modo cada vez mais complexo,
a não somente renegar aquilo que não parece com socialismo, ou não parece com comunismo, enfim, lidar, por exemplo, com a NEP, por exemplo, com o desenvolvimento do Estado na União Soviética, com a formação do partido e a conformação com os sovietes, como que a gente vai lidar com tudo isso sem, né, utilizando das técnicas mais avançadas presentes no capitalismo ao nosso favor, certo? Que é basicamente o argumento de Lenin para a NEP, e, ao mesmo tempo, a psicologia tem que fazer esse mesmo movimento. A gente tem que pegar o que dá para salvar ali e, a partir disso, também construindo a nossa de maneira positiva. Tanto que não é coincidência que até hoje, né, a gente sempre ressalta que em nenhum momento Vygotsky, ou Leontiev, ou Luria, ou a Bozovich, ou todos os autores que estavam mais presentes na época soviética da psicologia histórica e cultural, estavam formando uma linha teórica, né? Eles estavam sempre buscando essa psicologia geral, esse conhecimento mais geral, para se defrontar com as outras tendências e poder se estabelecer. A professora Silvana vai ter, então, como conclusão, a importância de que a psicologia geral, né, dessa forma, só poderia advir de uma como uma psicologia comunista. A psicologia, como é fruto, né, das diferentes tendências presentes na luta de classes concreta, ela não vai poder existir enquanto nada uno, se enquanto houver tendências de luta de classes na própria realidade. Eu acho que isso cabe ao nosso debate, mas propriamente, então, para a gente pensar, das possibilidades da psicologia histórico-cultural, a partir do seu desenvolvimento histórico, seria fazer essa frente a esse contexto, a entender, então, portanto, como a gente precisa avançar na luta de classes para ver os seus reflexos também na psicologia, entender como isso se deu tanto na União Soviética para estar presente na psicologia histórico-cultural. E aí eu acho que, inclusive, o Vygotsky vai ressaltar para a gente que a necessidade, a gente precisa até de um capital, ele vai falar em determinado momento, a gente precisa de um capital para a psicologia, uma fonte geral, né, mais básico e mais central da definição dessa linha, para a gente poder partir daí trabalhar. Enfim, acho que a partir disso dá para a gente ter algumas coisas bacanas já. Então, acho que o central para a gente entender, e aí eu juro que vou acabar logo mais, tem só mais algumas reflexões para a gente pensar e algumas perguntas para a gente tocar o debate, que é o seguinte: para a professora, então, portanto, a presença de tendências diversas na psicologia até hoje, mas principalmente na União Soviética, naquele momento, né, advém dessa presença de uma burguesia, por exemplo, dentro da União Soviética, do contexto que Vygotsky estava criando, não ser necessariamente o contexto comunista, mas um contexto de transição. Um contexto, então, que, por exemplo, continuava presente essa luta de classes. O que é bom e o que é muito ruim para a gente. Né? Por que é bom? Porque a gente continua nesse cenário. Né? Senão, continua ser sonhador. Né? A gente piorou muito pensando que a gente não está nem em transição nesse momento. Né? Então, a gente ainda tem essa disputa de luta de classes muito acirrada. E isso vai ter reflexos na psicologia, portanto. Né? Então, identificar esses reflexos e essa forma como isso vai se construindo é nosso papel, talvez. Entender isso de maneira geral. Entender, portanto, né, como se deu esse processo todo da União Soviética, para entender qual que é o papel da psicologia. E aí, novamente, acho que vai nessa linha da questão mesmo de, se a gente precisa de uma psicologia comunista para a gente pensar na psicologia geral, né, tal como o próprio Vygotsky vai falar, né, que ele fala, a gente não está fazendo uma psicologia comunista aqui, a gente está fazendo o melhor que a gente pode com a psicologia burguesa. Porque a gente precisa do comunismo para falar de uma psicologia comunista. Beleza, mas a gente não está no comunismo ainda. Então, o que a gente tem, o que é uma psicologia no capitalismo e no socialismo e no comunismo? O que é a diferença entre essas? Acho que esse é um grande ponto para a gente pensar, certo? Qual que é a diferença propriamente dita disso? E aí, novamente, tem minhas percepções, mas a gente pode ir debatendo. Outra coisa que no texto fica também bom para a gente pensar, a partir de Vygotsky e a partir, portanto, da conjuntura histórica da União Soviética, a gente precisa pensar, dado a conjuntura, né, digamos assim, se hoje a gente tivesse a capacidade necessariamente de uma transição ou condições favoráveis à psicologia, a gente está falando, então, que a gente precisa superar, até hoje, uma psicologia burguesa. Beleza. Seja por qual linha teórica
a gente quiser chamar, mas, né, a gente está falando de uma psicologia mais geral. Então a gente está falando de psicologias burguesas. O que Vygotsky está pedindo naquela época e que se mantém para a gente é que a gente precisa fazer uma superação positiva disso. A gente precisa não falar o que a gente não é, mas a gente precisa tentar falar o que a gente é, certo? Pensando nesse sentido que a gente começou enquanto psicologia já da negação da filosofia. Ficamos anos tentando provar que a gente não era uma filosofia, mas era uma ciência. Agora estamos anos tentando provar que a gente é uma ciência, que essa é uma ciência que não é burguesa, mas sim uma ciência para a classe trabalhadora. Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente precisa, então, ou encarar, né, conseguir compreender essas duas negativas juntas e entrar no processo dialético ali mesmo, para entender como seria uma superação afirmativa disso, ou a gente vai cair naquele limbo conceitual que Vygotsky está tão revoltado contra no texto, que ele fala desses conceitos que, ao tentar negar tudo que não são, não conseguem falar nada do que são, e por isso mesmo fica tão fácil falar de tudo ao mesmo tempo não falar de nada. Se a gente nunca se define, né, se a gente nunca fala o que a gente é muito fácil explicar tudo, porque não tem como confrontar. Novamente, não existe uma psicologia geral. E aí, né, novamente, pensando em reflexões sobre o texto, todo esse processo é aliado a uma atividade prática, a uma realidade social. Se naquele momento a gente está falando de um período de transição socialista, a gente está pensando, portanto, nas contradições presentes no luta de classe naquelas ideias. E hoje em dia, como se dá a atividade prática de produção de conhecimento? Né? A gente está ligado com o que a gente produz de psicologia, com a realidade social? E eu digo isso num sentido bastante estrito até, não é nem no sentido mais óbvio, né, digamos assim, porque não acontece até hoje, de pensar se o nosso saber, né, da universidade chega à população, que não chega, mas é importante a gente fazer essa ponte. Mas, e chegando lá, a gente está falando sobre essa população? A gente está falando sobre a realidade? Ou a gente está tentando se refutar eternamente para criar uma teoria? Né? E aí, duas mais polêmicas, talvez, que daí, acho que, de modo geral, no texto também dá para a gente entender isso, que assim como a gente precisa entender esse movimento, né, de realizar, entender as tendências que a gente precisa superar com a nossa realidade, dentro da psicologia, isso vai estar talvez também presente no marxismo. A gente daí precisa pensar em qual marxismo a gente vai usar para a psicologia histórica e cultural, certo? No mesmo esquema, a gente está falando do marxismo que está ligado à atividade prática ou é um marxismo que está mais explícito, pensando sobre abstrações, né? Não estou nem falando necessariamente de nenhuma atividade prática no sentido de concretude de movimentos, né? Estou falando até de pensar a realidade de modo adequado. E por fim, juro que agora é o fim mesmo, teve uma parte que eu utilizei, que me auxiliou muito a pensar na minha dissertação, que eu lembrei nesse texto, que eu nem não tem nenhuma relação direta com o que a professora Silvana Tuleschi traz no texto, mas que eu acho que é importante para a gente pensar, é uma reflexão que o Losurdo faz no livro do Marxismo Ocidental, que ele vai falar que a gente lida no marxismo com 4 futuros, basicamente, né? Que é um futuro em curso, que é esse futuro que a gente vive hoje, que está sempre, né, em movimento com a realidade, com as contradições se acirrando e se resolvendo. Um futuro próximo, que a gente sempre acredita e, né, constrói de modo a ser esse futuro próximo da superação capitalista, da possibilidade, né, de um avanço da luta de classes, propriamente dito. O futuro remoto, que seria, né, o próprio comunismo, então, com uma forma superior de produção lá na frente, quando a gente puder, então, chegar nesse ponto, né, e aí pensar até a psicologia geral nisso, e o futuro utópico, que é aquele futuro que serve muito bem para a gente enquanto motivo para movimentar-se, pensando bem aquela fala do Galeano, né, que ele fala do horizonte, que se move a 2 passos, então tem que dar 2 passos para frente para alcançá-lo, mas o futuro utópico também pode deixar a gente parado. E por isso, a gente precisa pensar nessa psicologia comunista, não nesse futuro utópico, mas nesse futuro em curso. Como nesse futuro que está se dando hoje e como a gente vai pensar nele, assim. De modo que a gente não pense, então, portanto, que acho que quando chegar a psicologia comunista, a gente pode pensar em psicologia geral. Poxa, nem Vygotsky na União Soviética estava se dizendo que conseguia construir uma psicologia comunista. Como que a gente pode esperar, então? Certo? Então, se, digamos assim, a pessoa que estava vivendo, né, o socialismo na prática
não estava conseguindo imaginar naquele momento uma psicologia comunista por conta dessa luta de classe presente ali, a gente também precisa pensar se é isso que a gente pode ficar só contando com esse futuro utópico sempre. Se a gente não precisa, então, construir na nossa ciência esses outros futuros ao mesmo tempo. Se a gente está construindo, eu acho que a gente está, né? Não estou imaginando que não, mas que forma a gente está fazendo isso? A gente está conseguindo aproximar esse futuro remoto do nosso futuro em curso? Algo nesse sentido. E, por fim, pensar também, novamente com Losurdo, que a luta de classes toma formas concretas. No século XX, ela se deu sob forma de revoltas anticoloniais, né? Sob forma da União Soviética, por exemplo, presente com a burguesia ali, com o campesinato ali. Se a gente não pode, assim como a gente não pode pensar no comunismo enquanto esse futuro utópico somente, a gente não pode pensar na luta de classes e no socialismo como essa definição por si só, em que tudo que não é, portanto, domínio e única existência da classe trabalhadora, né, como possibilidade, não é socialismo ou não é revolucionarismo, certo? Para Vygotsky, né, nesse caso, ele está falando desse contexto, de um contexto socialista. Não tem, não estava sendo, né? Assim como outras experiências que a gente vive, tem presente no mundo até hoje, experiências socialistas. Qual que é a psicologia que vai falar disso, né? Não tem problema a gente assumir que vai ter formas concretas que não vão ficar adequadas para a gente. A gente precisa só pensar, então, como a gente vai combater essas tendências de acordo com a nossa perspectiva. E aí, só para lançar para vocês mesmo, tem 3 perguntas que eu acho que ficam a critério de vocês para a gente responder, ou para nunca conseguir responder mesmo, que eu acho que estão aí, que eu fiquei em relação ao texto. Assim. A primeira é, se a gente não pode, se não podemos nos limitar a uma definição negativa da psicologia, e também não nos encontramos agora em um período comunista ou nem próximo a uma transição, qual que é o nosso papel hoje em dia? Primeira pergunta. Segundo, a diversidade da psicologia, que muitas vezes é tão valorizada pela nossa ciência, né? Então, a psicologia com essa riqueza, olha quantas linhas teóricas a gente possui, não é bonito, né? A gente conseguir dialogar uns com os outros, rumo a um futuro melhor? Me parece por Vygotsky que não. Me parece que essa diversidade não é nada bonito, pelo contrário. É a falta de uma organização e de uma possibilidade de organização científica na psicologia. E aí eu me pergunto se a diversidade da psicologia que prossegue entre nós hoje possui essas mesmas bases que as que Vygotsky estava criticando. Ou seja, se a gente já está em outras bases, para a gente falar por que a gente tem esse mosaico gigantesco de psicologias hoje em dia, até hoje, se dá por esses critérios da luta de classe que estão presentes ainda na nossa vida, tal qual a professora e o Vygotsky estão falando lá atrás, ou se mudou a conjuntura hoje, ou se é outro fator que vai influenciando. E por fim, pensando, portanto, né, em tudo Vygotsky, quais são os fatores hoje que a gente consegue pensar que influenciam nossa psicologia? Porque a gente está falando de Brasil, tudo que a gente fala, tudo que a gente produz, como a gente viu hoje, diz respeito a determinada conjuntura. Aqui que a gente está respondendo, como que isso está influenciando as nossas pesquisas? Como que isso está fazendo parte do nosso dia a dia? Acho que isso é uma pergunta importante para a gente pensar até o que a gente produz como oposição ou como resposta a isso. Mas é isso, gente. Desculpa, que eu imagino que eu me alonguei, não estou nem com o horário aqui por causa da outra tela. Mas eu queria agradecer, aproveitar esse finalzinho, agradecer de novo o convite e todo o processo, a paciência de vocês, ainda mais no sábado. Espero que tenha dado para auxiliar, assim, principalmente para compreender esses processos mais iniciais de como se deu essa construção histórica mesmo de Vygotsky, o que ele estava respondendo. Acho que é o principal que eu queria passar hoje, é isso, né? Que ele estava respondendo a certos desafios que estavam sendo legados a ele, e ele deu seu quinhão ali. Ele deu o que pôde e fez, né, uma produção de uma década que a gente está debatendo até hoje. Então, acho que no mínimo essa possibilidade, seja de forma até favorável ou contrária, né? A gente ainda responde a esse desafio proposto. Como que a gente vai fazer com isso hoje? Mas acho que é isso, então. Brigadão, gente. Desculpa a passada e, enfim, não sei como que é a organização, mas a gente pode
ir debatendo. Tá super no horário, fica tranquilo. E acho que sim, respondeu muita coisa, mas eu acho que colocou mais questões do que respondeu, né? Esse final trouxe diversas reflexões muito importantes para a gente, enquanto futuros profissionais de psicologia, ou algumas pessoas que já são formadas, já atuam na área, ou estão no ambiente acadêmico também em relação à psicologia, são questões muito importantes. E aí, dando um pouco de continuidade, mas acho que respondendo muito menos e questionando um pouco mais, acho relevante trazer, partindo dessas últimas questões do Matheus, trazer também a importância de se refletir a psicologia no contexto latino-americano, né? Então, vai refletir muito sobre isso, ele não, até onde eu sei, ele não teve contato com as produções do Vygotsky, até pelo contexto histórico, mas ele parte de algumas perspectivas semelhantes para refletir qual que é o papel do psicólogo na América Latina e traz algumas reflexões importantes. É interessante a gente ver como, no contexto da ditadura militar, por exemplo, ao longo das Américas, a psicologia, em sua maioria, não buscava refletir acerca da violência, por exemplo, mas sim sobre algumas questões que o Matheus já trouxe, ou então se reduzia a explicar, a detalhar algumas coisas, mas não conseguia explicar, ou então se voltava meramente a uma psicologia voltada ao modo de produção. Enfim, é interessante a gente trazer junto para essa análise reflexões acerca da psicologia latino-americana. Qual o papel do psicólogo no Brasil hoje? No contexto de desmonte das políticas públicas, um contexto em que o manicômio quer a todo momento voltar e com cada vez mais forças, e como pensar numa psicologia nesse contexto. Agora, eu mandei ali no chat o link para as inscrições, para quem de presença. Então, vai ficar ali, daqui a pouco eu mando de novo para quem perdeu. As falas estão abertas, se alguém ficou com dúvida, só achou tudo confuso, não entendeu nada, quer trazer alguma reflexão, fica à vontade. Não precisa ligar a câmera também, fica a critério de cada um. E é isso. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Foi muito bom. Bom, eu gostaria de falar algumas coisinhas. Vamos lá. Talvez a minha colocação tenha um pouco a ver com... Eu percebo agora que eu tenho uma falta de conhecimento sobre a biografia do Vygotsky mesmo, sabe? Porque eu fico pensando, bom, se a ideia é construir uma psicologia, né, baseada nas necessidades concretas da classe trabalhadora, numa sociedade que está em transição para o comunismo, qual era o papel do Vygotsky, que papel ele ocupava dentro dessa sociedade para compreender tão bem essas necessidades, sabe? E eu acho que eu estou até falando sobre militância mesmo, sabe? Qual era a atuação política de Vygotsky? Outra pergunta, eu até já tinha perguntado para a professora Patrícia no outro encontro, mas acho que é até legal trazer outra vez aqui. O texto ele vai até a morte de Lenin, né? E eu sei que muitas contradições surgem depois com o Stalin, né? Eu li em alguns artigos sobre saúde mental versus Stalin, que haveria uma... Quando eu falo Stalin, eu não estou personificando, atribuindo a ele a censura, por exemplo, dos materiais de Vygotsky, né? Mas eu gostaria de te perguntar, assim, como, se tu sabe me dizer um pouco sobre o contexto russo de saúde mental
depois com a entrada de Stalin mesmo, porque havia essa, pelo que eu li, né, também não foram muitas fontes, mas pelo que eu li, negar a saúde mental dos cidadãos numa sociedade que está em período de transição é também negar a efetividade desse sistema que está sendo implantado, sabe? Eu acho que a gente nem precisa falar especificamente sobre a Rússia e sobre o comunismo, sabe? Sobre qualquer coisa, assim, porque quando a gente nega, quando a gente diz que as pessoas que moram em um lugar tal não estão vivendo bem, tem a ver também com a estrutura, com a base, a estruturação desse lugar, né? Então eu acho que é isso. Show. Acho que eu vou respondendo, se aparecer mais, assim, pode ficar à vontade para interromper. Bom, aqui com a do Antônio mais a Verena, com as figuras da Verena, acho que já tem coisa para a gente pensar bastante temas ao mesmo tempo. Eu vou por ordem, então, só para não me perder. Mas, por exemplo, acho que é fundamental que o Antônio traz de pensar a psicologia latino-americana, principalmente porque a gente tem um exemplo histórico, né, de como isso foi se dando, né? O Antônio fala do Martim Barão, eu até fiquei feliz porque eu tinha um comentário junto com essa pergunta escrito Martim Barão, não esqueci de falar. E daí acabei esquecendo. Mas justamente por isso, que a gente tem, né, Martim Baró, por exemplo, a análise da violência. O Martim Baró não fazia nem a sua compreensão de psicologia social sobre bases marxistas, necessariamente. Né? Ele estava sobre diversas bases ali, porque ele queria pensar justamente isso, inclusive, meio que linkando um pouco com a questão da Verena, e um contato absurdamente maior do que a gente pode falar de Vygotsky, né? da realidade mesmo, com né? Enfim, ele foi assassinado. Né? Então a gente está falando de uma guerra civil que ele estava lá nesse momento. Mas aí a psicologia latino-americana, né, de modo mais geral, tem esse caráter que para mim fica mais fácil de falar especificamente do Brasil, por exemplo, que é a da minha dissertação, que entra para a gente, por exemplo, pensar de como o Antônio falou, de como a psicologia em muitos momentos, ou principalmente nos momentos ditatoriais, né, de dominação militar do poder estatal, com dominação burguesa geral, né, uma agravação da luta de classes se deu dessa forma, como a psicologia se posicionou, inclusive a gente tem um exemplo concreto do CRP de São Paulo, por exemplo, né, que na nossa ditadura se colocou contra a passeata, enfim, o protesto contra a morte, o suicídio do Herzog, por exemplo, né. Enfim, a gente tem vários exemplos concretos aqui, só que, e aí acho que é o grande salto para a gente, tanto aqui no Brasil quanto na psicologia latino-americana de modo geral, geralmente é nesse que surgem as melhores coisas que a gente tem para se gabar hoje em dia, na minha opinião. E digo assim, melhores no sentido bastante brincando, assim, pensando na psicologia histórico-cultural mesmo, assim, porque se a gente está aqui hoje, né, debatendo de maneira mais aberta a psicologia histórico-cultural para além da conjuntura política, isso se deve muito ao esforço por exemplo, da Escola de São Paulo, da psicologia social, durante a ditadura militar, de trazer os textos de Vygotsky para a gente, de falar abertamente de marxismo, né, obviamente, né, protegidos sob determinadas camadas da luta de classe, mas ainda assim fazendo esse movimento de tentar entender como a conjuntura estava tão apertada. A resposta veio da psicologia de Vygotsky, a resposta veio da psicologia marxista. E aí, né, os rumos que isso vai tomar ao longo da história da própria Escola de São Paulo são ter outro momento, mas a psicologia de Martim Baró, por exemplo, vem junto, né? No